O nosso convidado de hoje é António Tomás, angolano, escritor, ator, dramaturgo, antropólogo e agora professor convidado aqui na prestigiada Escola de Altos Estudos Sociais de Paris. Isto tudo não é demais para uma pessoa? Não foi um percurso que eu tenha escolhido. As coisas foram aparecendo e as oportunidades foram aparecendo. E foi um bocado ter oportunidades e ser puxado para certo tipo de coisas. Eu comecei como jornalista em Angola e depois fui para Portugal fazer o meu curso em comunicação social e conheci atores, então participei, colaborei, escrevi peças de teatro em Lisboa e depois fui jornalista em Portugal, fui colaborador do Jornal Público e depois escrevi a biografia do Amílcar Cabral e só depois é que me tornei antropólogo. Já vamos falar disso tudo. Está cá em Paris, como eu dizia, como professor convidado na Escola de Altos Estudos Sociais. Como é que surgiu esse convite? Como é que está a ser essa experiência aqui em Paris? Tem sido uma experiência muito interessante porque é a primeira vez que venho cá a Paris enquadrado no âmbito académico, porque eu estudei nos Estados Unidos e tenho mais familiaridade com o sistema académico americano e eu trabalho em África, portanto trabalho no Uganda, em Kampala, na Universidade de Makerere e portanto para mim tem sido uma experiência muito boa porque os franceses têm uma forma muito particular de lidar com o mundo académico, de grandes investimentos do Estado. Está cá ainda por quanto tempo? Eu fico cá por 2 meses. Ainda tem mais 2 meses aqui? Tem mais 2 meses aqui, sim. E depois segue para a sua universidade, que é a Universidade de Makerere. Fala-nos já agora dessa experiência do Uganda. Essa experiência tem sido muito interessante porque eu dou aulas num programa de doutoramento no Uganda, que é um programa interdisciplinar em ciências sociais. E o grande desafio que houve em criar este programa foi que grande parte das pessoas que fazem pesquisa em África são treinados fora do continente africano. Portanto, são treinados em instituições americanas, em instituições europeias, e depois são transplantados para a África pesquisa. Portanto, são africanos formados no sistema ocidental. No sistema ocidental, exatamente. Portanto, o que se tentou fazer com este programa foi, pela primeira vez, criar uma geração de investigadores formados em África. E, portanto, esse é o desafio que nós temos. Mas não é difícil também, não é complexo alguém formado no sistema ocidental ir formar africanos a partir do zero? Sim, é praticamente partir do zero, não é? Porque uma preocupação que nós temos, por exemplo, agora é descolonizar o currículo, não é? Grande parte das ciências sociais são escritas tendo como ponto de vista um observador, que é o observador ocidental, não é? Portanto, é exatamente como diz, não é? A partir do zero, porque é preciso encontrar novas perguntas, é preciso problematizar novos problemas, numa perspectiva que seja afrocêntrica. Ou pelo menos africana. Pelo menos africana, não é? Mas de uma perspectiva que não seja influenciada. Dizia-me antes da entrevista que os africanos ainda não querem tirar cursos, por exemplo, como a antropologia. Mas isso não é compreensível, já que a antropologia que vão estudar é a antropologia colonial, a antropologia de clássicos que foram autoras da altura do colonialismo. Eu acho que sim. Isso é uma pergunta muito interessante porque a forma como eu vejo isso é que há duas coisas importantes na antropologia, não é? Uma coisa é a tradição antropológica e aí tem completamente razão. A antropologia foi um dos grandes braços do colonialismo, não é? Portanto, a antropologia prestou grandes serviços ao colonialismo. E qualquer pessoa que estuda antropologia, claro, tem que se confrontar com esta grande tradição da antropologia e a forma como a antropologia foi usada como um instrumento de dominação, ou de como é que se poderiam conhecer os africanos e dominá-los de forma mais eficiente. Mas há uma outra parte da antropologia, que é a parte da antropologia que mais me interessa, que tem a ver com as ferramentas que a antropologia oferece. Há o trabalho de campo, há os métodos de observação. É esta parte da antropologia que eu acho que se pode ensinar em África, não é? Porque a antropologia foi a primeira ciência social a prestar uma grande atenção à forma, aos comportamentos humanos. Longos períodos de observação. Fez o seu doutoramento na Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e agora, portanto, está como professor na Universidade de Makerere. Qual foi o seu tema de doutoramento? Na altura em que eu fiz o doutoramento, eu estava interessado em questões económicas, estava interessado, por exemplo, Angola tem um sistema monetário muito interessante. É um sistema com duas moedas, não é? O dólar e o kwanza. Eu estava interessado nos processos de troca através da taxa de câmbio. Do sistema chamado dolarização. A dolarização
globalização, exatamente. E depois teve que mudar de tema, porque não chegou a tratar esse tema. Não, eu não cheguei a tratar esse tema exatamente porque quando eu cheguei a Angola, foi no princípio do crescimento económico em Angola, não é? Em que pela primeira vez, durante todo o tempo em que eu tive em Angola, houve uma estabilização da taxa de câmbio. Portanto, o que eu queria perceber era que tipo de sociabilidades existem na dolarização, não é? E isso era através das trocas que as pessoas têm que fazer por causa da instabilidade cambial. Qual foi o tema que tratou? O meu tema foi o mercado roque-santeiro, portanto, comecei a fazer a minha pesquisa, ainda muito próximo da área económica, mas comecei a fazer a minha pesquisa no mercado roque-santeiro e trabalhei com vendedores, trabalhei com taxistas e trabalhei sobretudo com uma observação profunda, direta, sobretudo com uma família que vivia no mercado roque-santeiro, que se dedicava a alugar espaços dentro da casa para que os comerciantes do mercado guardassem as suas mercadorias. Portanto, este foi o meu trabalho de campo. Portanto, é antropologia urbana. Antropologia urbana, sim. E depois também porque o mercado roque-santeiro, como sabe, foi demolido, não é? E isso tudo num quadro de grandes transformações infraestruturais em Angola, não é? Portanto, há um grande imaginário sobre a cidade e que vai surgir precisamente sobre os escombros de sítios como o mercado roque-santeiro. E agora está a transformar essa tese em livro para quando? O livro, não sei, eu estou agora a escrever a introdução do livro, estou mais ou menos a conceber o livro, mas o livro, portanto, já não é sobre o mercado, porque o mercado roque-santeiro já não existe, não é? Mas é sobre o imaginário que permitiu a destruição do roque-santeiro, não é? Portanto, a cidade do futuro, as grandes obras infraestruturais, etc. É como eu dizia no início da entrevista, é também biógrafo, escreveu sobre Amílcar Cabral, o líder cabo-verdiano que nasceu na Guiné-Bissau, o fazedor de utopias, uma biografia de Amílcar Cabral. Como angolano, porque é que escolheu Amílcar Cabral e não a Rainha Nzinga ou Agostinho Neto? Eu não sou o primeiro angolano a escrever sobre Amílcar Cabral. O primeiro angolano que escreveu sobre Amílcar Cabral foi o Mário Pinto de Andrade, não é? Portanto, e o Amílcar Cabral tem uma relação muito especial com Angola, porque o Amílcar Cabral trabalhou muitos anos em Angola como engenheiro agrónomo e, portanto, eu escrevi sobre Amílcar Cabral num contexto em que eu vivia, era estudante em Lisboa, e os meus amigos, as pessoas com quem eu vivia na residência, portanto, eu era bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian. Já vamos falar sobre Amílcar. Porquê é que não tratou um angolano, um revolucionário angolano como Amílcar Cabral, ou como Agostinho Neto, ou mesmo recuando no tempo, a Rainha Nzinga ou Ginga, como alguns dizem? Porque eu na altura queria tratar uma figura que não fosse angolana, que me permitiria ter mais distância. E Amílcar Cabral pareceu-me, comparado com Agostinho Neto ou com Mário Pinto de Andrade, não é? Pareceu-me uma figura interessante sobre a qual eu pudesse escrever com uma certa distância crítica. Conseguiu isso? Eu acho que sim. Porque é que ele é um fazedor de utopias? O Amílcar era um sonhador? Sim, para fazer a proposta que ele fez, na altura em que ele fez, não é? Nos anos 60, e pensar no que é que seria um país africano como a Guiné-Bissau e Cabo Verde, não é? Porque ele lutou pela independência dos dois países, não é? Ele tinha que ser um utópico, não é? Tinha que ser uma pessoa que via e que tinha um certo engajamento político com o futuro, não é? Mas precisamente nesse aspecto da unidade, Amílcar Cabral aí falhou completamente, porque os cabo-verdianos nunca aceitariam uma unidade com a Guiné-Bissau. Exatamente, este é o aspecto em que o Amílcar Cabral foi mais utópico, não é? Acho que este é o aspecto em que se vê mais o sonho do Amílcar Cabral. É o que chama as contradições de Amílcar. Perfeitamente as contradições do Amílcar, mas o Amílcar tinha esta contradição de ser filho de pais cabo-verdianos, ter nascido na Guiné-Bissau. E para ele eu acho que era natural. Para ele e para muitas pessoas que tinham o mesmo percurso biográfico que eu, era muito natural que Guiné e Cabo Verde pudessem ser um país só, não é? Pois, mas por isso é que era um sonhador, porque ele é que pensava assim. Os cabo-verdianos não pensavam assim. Os cabo-verdianos não pensavam assim, os guineenses não pensavam assim, mas aquilo funcionou, não é? Durante um certo tempo, numa perspectiva muito estratégica, não é? Porque a grande prioridade era a independência, não é? Funcionou, não é? E a guerra que se travou na Guiné-Bissau, em termos de teoria de guerras de libertação, de guerras de guerrilha, foi exemplar. Sim, mas esses revolucionários falharam porque esses países estão todos na bancarrota e há muita gente, inclusivamente, mesmo em Cabo Verde, que começam a dizer que a independência não foi uma grande coisa. Isso é verdade. Que falharam, o que eu digo, e isso eu escrevo no livro,
livro, não é? É que as independências eram inevitáveis, não é? Portanto, um país europeu ocupar extensas áreas africanas em nome da civilização, em nome da modernidade, isso tinha que acabar. As independências eram inevitáveis, não é? Mas sem razão. Mesmo em Angola, não é? Grande parte das pessoas da geração dos meus pais não se revêem nesta independência. Houve uma certa traição, não é? Porque combateram o fascismo e o colonialismo, mas depois instauraram ditaduras nesses países. Instauraram ditaduras e algumas ditaduras corruptas e um pouco por toda a África, Angola, houve grandes processos de silenciamento da oposição, de extermínio da oposição, não é? Portanto, para muitas pessoas as independências são um bocado uma espécie de traição, porque o futuro que se apresentou na altura das independências, não é? Não é o presente que as pessoas veem hoje. Não sei se sabe, saiu há dias mais um livro sobre Amílcar Cabral, do São Tomense António Tomás Medeiros, que conviveu mesmo com Cabral. Porque esse fascínio que angolanos, são tomenses, têm por Amílcar Cabral e que uma grande parte de cabo-verdianos não tem? Porque eu acho que Amílcar Cabral, eu posso dizer isso porque eu trabalho num contexto anglófono de investigação. O que eu acho é que Amílcar Cabral é a única figura do espaço lusófono com uma dimensão teórica grande, não é? O Amílcar Cabral estuda-se em vários programas nos Estados Unidos, em vários sítios da África, como na minha universidade, nos meus programas, não é? Ao lado de pensadores como Frantz Fanon, de outros teóricos africanos que foram chefes de Estado, como mas mais Nkrumah. Nas universidades negro-americanas. Em África também. Em África é natural estudar Amílcar Cabral ao lado de um Nyerere, ao lado de um Nkrumah, ao lado de um Fanon. Eu acho que deste ponto de vista, e nos programas, em termos de teorias pós-coloniais, não é? É o único pensador africano do espaço lusófono cujo material que produziu, não é, se insere neste debate contemporâneo sobre a pós-colonialidade. Muito obrigado, António Tomás. Era o nosso convidado de hoje.